Opa, vocês estão bem? Que bom. Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno. Se você caiu aqui de paraquedas e for novo no canal, se inscreve, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que sair no canal e comenta aí o que você tá achando da série ou então me xingando porque eu acabei o vídeo na melhor parte de novo. No último vídeo vimos nosso protagonista deixando a cidade e nesse já começa com a comitiva a todo vapor indo para seu destino e o discípulo dele feliz pra caralho comemorando a conquista do seu mestre de se tornar um senhor de cidade. Ele corria feito louco enquanto ria, enquanto as outras pessoas no mesmo transporte ficavam quietinho admirando a paisagem. Seu amigo o elogia por conseguir um ótimo discípulo que fica feliz com suas conquistas. E o protagonista diz que ele era apenas uma criança. Qualquer coisa para ele era muito, afinal eles só almejavam no máximo se tornar generais ou guardiões do estado. Nessa hora, lido como um livro, o seu discípulo para na frente dele e diz: "Mestre, como você sabia que eu queria me tornar um general? Por favor, agora que você é um senhor da cidade, me torne um general. Assim, eu poderei voltar para casa liderando um enorme exército para poder mostrar para o tio Lee." E seu amigo apenas afaga a cabeça dele, dizendo que bastava seguir o protagonista que ele ia conseguir. O prota apenas ri e bufa, olhando para seu discípulo. Nessa hora, olhando pra frente, o comandante Ruivo diz que os bastardos estavam ali de novo, e o prota concorda. Alguém grita ordenando que o transporte parassem, e vemos que todos os alunos da academia estavam parados na frente do transporte que carregava o protagonista. Seu avô e seu amigo batiam um papo, e o amigo dele diz que se ele tivesse um exército com 1 milhão de soldados desse tipo, varrer o império inteiro talvez não seria impossível. E o avô do protagonista coçando a Bárbara diz pra ele parar de sonhar. Ter 2.000 deles já era uma coisa incrível. O Ruivinho caminhava pra frente enquanto alguém dizia que realmente não sabe como esses soldados foram treinados. Mas ele ousava dizer que se enfrentassem outro exército de 2.000 grandes mestres marciais, ele ainda achava que os garotos venceriam. O prota estava encarando o Ruivinho que se aproximava e nessa hora o mesmo se ajoelha e pede por favor para que nosso prota leve eles para a cidade Yuhan com ele. Afinal, todos queriam seguir o príncipe de Ushen. Nosso protagonista, todo debochado, diz que só estava indo para a cidade da chama marcial para participar do leilão dos 1000 tesouros. E pergunta se ele realmente achava que alguém do nível do nosso protagonista ia mesmo ficar lá para ser o senhor de uma cidade. Ele diz que além disso, todos eles não se formaram ainda e pede para que eles voltem, deixando o carinha todo sem graça. Ele ainda insiste, abaixando a cabeça sem graça, falando que o recesso da escola ainda não tinha acabado. Nessa hora, alguém bate no ombro do Ruivinho e diz: "Apenas deixe que eles sigam você." E vemos a nossa deusinha ruiva falando a favor deles. Ela mesmo explicaria para a academia caso fosse necessária, fazendo todos os alunos ficarem felizes por ela estar a seu lado. Ela ainda completa, falando que eles melhorariam muito mais rápido se treinassem com ele em vez da escola. O prota sem saída lamenta, falando: "Você também não, mano, que isso?" E todos os alunos agradecem a professora por estarem ao seu lado, fazendo ela rir toda felizinha. E vemos todo mundo festejando, agradecendo a professora e o protagonista por concordarem em levá-los. Vemos o casalzinho de figurantes que esnobavam nosso protagonista antes, olhando um pro outro sem graça enquanto todo mundo comemorava. Então, ela abraça seu namorado e diz que, enquanto continuarem percorrendo no caminho das artes marciais, um dia eles vão reencontrá-lo. Vendo toda a animação lá embaixo de todo mundo comemorando, o protagonista grita com raiva, perguntando o que diabos eles estavam celebrando. Ele não iria nem para a porra de uma guerra, ele estava apenas participando de um leilão. Além disso, ele estava acostumado a ficar sozinho e de jeito nenhum vai agir como um líder de cidade. Seu avô o chama, fazendo ele virar com raiva, e pergunta se, olhando para o crescimento desses 2.000 soldados, ele ainda achava que eles eram medianos. Até mesmo o Ruivinho começa a explicar para o nosso protagonista. A intenção de matar desses guerreiros agora era muito alta. Eles já tinham superado muito os padrões de guerreiros e soldados normais. Seu avô diz para ele que se ele quisesse quebrar os padrões do mundo, ele deveria rever seus conceitos. Afinal, um indivíduo só é limitado por tempo e esforço. Mas, com muitas pessoas fortes o apoiando, ele tem crescimento ilimitado que superaria a maioria dos países. E o amigo dele concorda. Eles podem usar a cidade da chama marcial como base e desenvolver uma força para a par com a seita da reunião do céu. O prota fica pensando em sua vida passada.
Ele nem liga para a seita do céu, no máximo eles são de terceira e de segunda categoria. No entanto, criar uma força com nosso próprio objetivo não era uma má ideia. Em sua vida passada, ele perambulou pelo mundo sozinho, mas muitas vezes ele foi cercado e muito ferido por grandes forças. Se ele tivesse uma grande força o apoiando, não seria reduzido a tal estado. Os jovens em sua frente têm muito potencial, os melhores em todo o país. Se ele os guiar, eles podem se tornar uma potência de primeira classe. Ele concorda então em liderar todos eles. E em pensamentos fazendo uma cara de nostalgia, ele diz que o cara que já foi considerado um demolidor militar em sua vida passada, agora está criando um grupo que será chamado de Núcleo do Céu. Após isso, vemos nosso protagonista na cidade da chama marcial, já agindo como todo bom magnata, fazendo carinho em seu coelho e perguntando quanto dinheiro a cidade tinha. O tesoureiro, todo sem graça, respondia que tinha muito pouco dinheiro e no final não sobrava nada. O protagonista diz, batendo na mesa, que só sobraram 50 milhões de moedas de ouro por ano. Sem contar os impostos do leilão dos 1000 tesouros, não sobrariam nem mesmo 30 mil moedas de ouro. E pergunta irritado para onde foi todo o dinheiro. O cara disse que o antigo senhor da cidade usou o dinheiro para subornar funcionários e também retirou a grande maioria quando se aposentou. E o prota fica irritadíssimo, falando que isso era besteira. Esse era o dinheiro da cidade da chama marcial, não o dinheiro dele. E enquanto é encarado pelo protagonista, o cara fica todo sem graça. Afinal, todos os senhores da cidade faziam a mesma coisa quando saía do poder. Esse restante de 30 milhões de moedas de ouro que ficou no cofre foi um presente do antigo senhor da cidade para o nosso protagonista, já que era sua primeira vez no cargo. Nessa hora, o protagonista vira para seu pai irritado e pede para que ele envie algumas pessoas para a capital e faça que o antigo senhor da cidade traga todo o dinheiro de volta, e seu pai concorda. Como ele ousa roubar o dinheiro do território de seu filho? Talvez ele não valorizasse mais sua vida. Ouvindo isso, o cara fica todo sem graça e pede para ele não fazer isso. Afinal, a irmã do antigo senhor da cidade era concubina do imperador e também tinha muitas conexões com figuras importantes. Então, era melhor não caçar a briga por causa de moedas de ouro. O prota então, coçando o queixo, parece que teve uma ideia e diz: "Ah, você tá certo." E o cara suspira aliviado, pensando que remediou uma catástrofe. Então o protagonista levanta sua mão, agradece ao figurante e diz a seu pai que ele também deve cobrar os funcionários que receberam dinheiro da cidade. Qualquer um que tenha recebido dinheiro da cidade de chama marcial tem que cuspir tudo de volta. E seu pai concorda e o figurante fica em choque. Ele olha para o figurante, agora petrificado, e pede uma lista com os 10 nomes dos últimos senhores da cidade. Eles vão cobrar todos eles. Se eles já estiverem mortos, a família dele terá que pagar. O cara, meio incrédulo, pergunta qual era o nome do nosso protagonista. E o prota, numa posezinha toda debochada, diz: "Eu sou Li Yucheon, mas pode me chamar de Jovem Mestre Yun." Do lado de fora da sala, o pai do protagonista já estava brincando com a fera mística que o nosso reizinho do deboche roubou. Ele pede para que o protagonista deixe que ele leve esse bichinho com ele, assim ele completará a missão mais rápido. O protagonista nem liga pro pedido, ele só pede para seu pai cobrar uns juros de 300%, como se aplica nos mercados. A prioridade também era pegar as pedras primordiais e não dinheiro. Afinal, cultivadores não podem usar ouro para cultivar, mas sim as pedras. Seu pai então, todo animado, sai como um raio, e o figurante fica dizendo que isso era um absurdo. Ele estaria ofendendo praticamente todos os funcionários do tribunal. O prota olha pro figurante e fala que vai fazer dele o vice-lorde da cidade. Além de questões relacionadas a dinheiro, ele estará encarregado de tudo. Quando o prota quiser decidir alguma coisa, ele mesmo encontrará o figurante. Nessa hora, o prota sai andando com seus amigos, dizendo que iriam para o leilão dos 1000 tesouros, fazendo seu discípulo ficar muito animado, e o figurante ficando para trás totalmente sem palavras. Ele foi promovido repentinamente. Ele só estava cuidando de sua vida e então de repente virou um vice-lorde da cidade. Que tipo de deus era esse novo senhor da cidade? Eles chegam na cidade toda movimentada e o protagonista pensa no poder que a Casa dos 1000 Tesouros tem. Ele explica para todos que a riqueza e os tesouros deles poderiam rivalizar com o país e a Associação de Alquimistas. Eles também poderiam contratar e reunir muitos alquimistas e artistas marciais ao seu comando. Andando pela cidade, seu discípulo e os amigos deles ficam todos animados, apontando para todo quanto é lado. Ele para no meio da multidão e pede para o nosso protagonista olhar para algo. Era um ovo de besta colorida que chamava a atenção de várias pessoas.
Seu servo alquimista diz que esse ovo de monstro eram as coisas super raras. Eles são difíceis de encontrar mesmo em uma casa de leilões. Ele não achou que encontraria um na rua assim. A lourinha diz que o ovo era lindo e pergunta que tipo de besta estava lá dentro. E o protagonista diz que era apenas um ovo de besta demoníaca verde normal. Parece que o tom do arco-íris era devido à caixa de cristal. Ele vê a descrição ao lado dizendo que era uma doninha venenosa de quebra-vento. E ainda tinha segundo nível, e fica um pouco animado. Aquele ovo de segundo nível pode estar quase morto, mas é um ovo de doninha venenoso. Se cozido, ele seria um bom alimento para seu discípulo. E seu servo diz que nosso protagonista era a única pessoa em todo o país que poderia comer alguma coisa tão cara assim. Vemos um figurante tentando negociar um desconto com o vendedor, que responde muito irritado que isso já era uma pechincha. Se não fosse pela necessidade urgente de dinheiro, ele não teria tentado vender esse ovo. O cara então, vendo que não tinha o que fazer, grita dizendo que vai comprar. Mas ele precisa provar que esse ovo realmente era um ovo de doninhas venenosa de segundo nível, pois se esse ovo não fosse o que diz, suas economias estariam indo para o lixo. O mercador em choque manda ele abrir bem os olhos. Ele estava fazendo negócios sobre o nome da Casa dos Mil Tesouros. Se fosse vender falsificações, ele perderia sua vida. Os dois figurantes acenam um para o outro e percebem que isso era verdade e confirmam a compra. Mas quando eles estavam entregando o dinheiro, o servo do nosso protagonista chega falando que esse pode ser um ovo de doninha de segundo nível real. Mas sua vitalidade estava enfraquecendo. Ele teme que o próprio ovo não sobreviva pelos próximos 1 mês. Nessa hora o cara puxa seu dinheiro de volta falando o quê? Um ovo moribundo? E o vendedor diz que isso era mentira. Esse cara saiu sabe lá de onde e está falando bobagens. Era melhor ele sumir ou ele teria que tomar sérias medidas. O servo do protagonista, todo debochado coçando o bigode, diz que se ele tirasse a caixa de cristal na frente do público, todos veriam listras roxas que apareceriam na superfície do ovo. Era por isso que o vendedor estava se esforçando para escondê-la dentro da caixa de cristal, criando um tom de arco-íris para bloquear a visão de todos. E o cara disse que ele estava completamente inventando isso. Usando sua autoridade de alquimista de segundo grau, ele pergunta se o vendedor estava duvidando de sua credibilidade. Só que por dentro ele pensava que se não fosse o nosso protagonista dizer isso para ele, mesmo olhando de perto ele não poderia dizer que isso era um ovo sem vitalidade. O figurante que quase foi enganado aponta para o vendedor e diz que isso era abominável. Ele e seu irmão trabalharam duro por suas economias e esse cara queria roubá-los. Só que o vendedor estava mais incrédulo ainda. Ele mesmo disse que o mesmo não sabia que o ovo poderia morrer a qualquer momento. Então ele pega o ovo e manda todo mundo embora. Ele não venderia mais nada. O servo do protagonista sai andando e o cara agradece ele por salvar suas economias. Então ele diz que descobrir golpistas e proteger pessoas era o dever de alquimistas. Enquanto isso, nosso protagonista se aproximava do vendedor e perguntava se ele ainda tinha a intenção de vender o ovo. O cara diz que ele acabou de ouvir que esse era um ovo moribundo e ainda assim tinha a intenção de comprar. E o prota diz que há uma necessidade para tudo no mundo. Esse ovo era exatamente o que ele estava precisando. O ânimo do vendedor é reaceso e ele levanta dizendo: "Oh, sério? Então é óbvio que eu vou vender. Que tal isso? Esse pode ser um ovo marimbundo, mas é muito raro. Então, por 5.000 pedras primordiais de nível médio você pode o levar." Só que antes dele terminar de falar, nosso prota já estava a quilômetros de distância. E o cara, em choque em perder a venda, puxa ele de volta pedindo para ele esperar aí, todo desesperado. Depois de uma negociação, nosso protagonista sai com o ovo na mão e vemos o figurante frustrado porque perdeu. Nosso protagonista nunca fica atrás quando é relacionado a dinheiro. Só que então o vendedor fica sombrio quando percebe que o alquimista que o desmascarou e o cara que acabou de comprar seu ovo estavam indo embora juntos e grita todo desesperado porque percebe que os dois estavam trabalhando juntos. Sem dar intenção, o servo do protagonista estava rindo como o protagonista era malvado. Ele conseguiu comprar um ovo de 10.000 por apenas 100 pedras primordiais. Só que o prota disse que ele não estava mentindo, esse era realmente um ovo moribundo e não deveria valer tanto assim. Mudando de assunto, seu discípulo então pergunta o que ele estava tramando para querer um ovo ruim assim. E o protagonista simplesmente diz: "É para você comer", deixando seu discípulo totalmente em choque sem palavras. Impedindo o mesmo de sair correndo, ele diz que esse era um ovo de doninha venenosa de quebra-vento de segundo nível. Pode não ser muito forte, mas suas toxinas são um grande dor de cabeça para lidar. Mas ainda sendo um ovo, as toxinas eram leves. E isso era ótimo para o discípulo dele comer quando voltassem, pois o ajudaria muito. Ainda não muito convencido, seu discípulo, tentando arrumar desculpas, diz que isso era muito grande, quanto tempo deveria levar para acabar.
Só que o Prota o interrompe falando, isso é apenas para se comer de uma vez só, então assim você poderia absorver todas as toxinas, deixando o garoto sombrio sem palavras mais uma vez. Sua irmã consolava seu irmão que chorava por ter que comer um ovo tão grande de uma vez só e diz que se ao menos eles tivessem um ovo bom de besta demoníaca, seria melhor chocassem e ter um bebezinho fofo. Então, o protagonista simplesmente tira um ovo e diz, esse é de verdade, pegue e experimente. Assustando a garota loirinha que pergunta para o seu jovem mestre de onde ele pegou esse tipo de item raro. E ao mesmo tempo, Jiarong e seus discípulos estão em choque. Um era seu primeiro seguidor e o outro era seu discípulo e não ganhava coisas fácil assim. O Prota nem dá ideia para a cara de idiota dos dois. Ele diz que encontrou o ovo no anel de armazenamento do domador de feras que ele tinha empacotado. Ele vai ensinar a loirinha como domar e treinar uma fera quando chegar a hora. Depois que fizer isso, ela vai poder viajar livremente pelo Império da Chama do Crepúsculo. Seu discípulo interrompe a conversa dos dois, apontando para o ovo de sua irmã e diz que o dela parecia muito mais gostoso do que o dele. E o Prota olha para ele com a cara sem graça, depois lhe dá um cocão e aponta para a loirinha mandando ela guardar logo o ovo, pois todo mundo estava olhando para eles. Nessa hora, a loirinha estava toda sem gracinha pensando que o protagonista a presenteou com algo tão valioso sem pensar duas vezes. Ele estava tratando muito bem. Certeza que a bichinha estava se abrindo feito uma flor agora. Na rua, todo mundo resmungava sobre como nosso protagonista parecia rico e ficava tirando ovo de bestas à torta e à direita apenas para conquistar mulheres. E vemos seu discípulo olhando para sua irmã perguntando o que foi. O corpo dela estava muito quente. Vemos a loirinha dando um couro no seu irmão por falar demais, enquanto Jiarong aconselhava eles a ir embora rápido, afinal tinha muitos olhos curiosos ali. O protagonista simplesmente fala, não tem problema, se alguém tentar alguma coisa, eu simplesmente farei ele dormir eternamente. Enquanto caminhava, o Prota vê um figurante vendendo uma fruta e pergunta quanto ele queria por ela, e o mesmo responde que seriam 5.000 pedras primordiais de baixo nível, o que faz seu discípulo gritar dizendo que seria um roubo. Aquilo era apenas uma fruta normal para matar a fome, porque deveria pagar 5.000. E o vendedor diz que era uma fruta da alma, o que um pirralho idiota como ele saberia. Enquanto o cara xingava o garoto, o mesmo dizia para o Prota que viveu nas montanhas e comeu de tudo, vendo muitas frutas durante sua vida, e aquilo não era a média de uma fruta da alma nem por um carvalho. O cara diz que não sabe o nome da fruta, mas tem certeza que é uma fruta da alma, pois viu um tigre listrado e uma piton de escamas lutando por ela. Os dois acabaram morrendo no final. Ouvindo isso, o modo gatinho ganancioso do Prota se ativa. Ele diz que o corpo dessas bestas era o que ele realmente precisava, deixando o figurante assustado. O Prota disse que quer comprar as presas do tigre e a fruta da alma, e o figurante poderia dizer seu preço. O figurante estava meio nervoso e disse para o Prota que ele era ingênuo, mostrando riquezas à torta e à direita. Logo, os lobos famintos o atacarão quando descobrisse que ele era fraco. Em pensamentos, o Prota reflete que realmente vem sentindo olhares focados nele, mas ele não liga. E o vendedor diz que só vende o corpo inteiro do tigre por 5.000 e daria a fruta de brinde pela negociação. O Prota pergunta sobre as condições do corpo do tigre e o cara diz que estava apenas um pouco danificado devido à luta contra o Piton. E os dois acabam fechando o negócio. Jiarong, seu servo, diz para o Prota que eles deveriam ir embora logo. Ele vem sentindo que todos estão o encarando desde que o Prota mostrou o ovo da besta demoníaca. Mas o Prota, calmo como sempre, diz que apenas os deixem. Quem quiser morrer é só ir até ele. E nessa hora, seu discípulo vem correndo, desesperado, dizendo que seus amigos estavam em uma briga. Abrindo um caminho pela multidão, o Prota chega e pergunta a seus amigos o que estava acontecendo ali. E seu amigo aponta dizendo que eles acharam algumas hortênsias de 100 padrões. Mas os caras ali tentaram roubá-los e sair correndo. Ouvindo isso, o Prota fica pensativo. Essas hortênsias eram ingredientes principais da pílula que ajudaria a Jimeng a se recuperar. Um figurante debochado demais que não sabe seu lugar diz que achado não era roubado. Se eles não querem se meter em problemas, era melhor meter o pé. E o Prota percebe que ele era arrogante assim porque devia pertencer a alguma organização, já que o nível de cultivo dele era de um mestre marcial de 9 estrelas e os caras que o seguiram eram grandes mestres marciais e um lorde marcial. Nessa hora, o vendedor chega dizendo que o maluco ainda nem tinha pagado. E aproveitando isso, o Prota diz que vai ficar com eles e pergunta quanto custa. O velho diz que era 200 pedras primordiais, porém o item já estava com o figurante trombadinha que estava fazendo arrastão ali. O Prota paga o velho e diz, tá tudo bem, eu mesmo pego de volta.
e encara o figurante que estava perto de conhecer seu criador, mas não sabia. Lembrando que o figurante arrogante tinha ameaçado seus amigos, o prota pergunta se ele tinha mesmo dito que cortaria o dedo de seu irmão fora. E o figurante sorrindo diz que era isso mesmo, e pergunta se ele estava com medinho agora. Quando o figurante ia fazer seu discurso clichê de jovem mestre arrogante, a sombra do bicho ruim com os olhos vermelhos já estava em sua frente. Em um movimento circular que formou um arco com sua espada, o figurante é jogado para longe, enquanto seus servinhos correm para o segurar. Um deles fala gaguejando que tinha sangue no rosto do cara, que não entende, mas quando olha para baixo, exclama quando vê que já não tinha mais dedos em sua mão. Um figurante avança perguntando como ele ousava machucar seu jovem mestre, mas o prota simplesmente o faz sumir com 2 movimentos de espada. Em uma pose foderástica, o prota diz: quem ousar machucar meus companheiros, independente de quem seja, filhão, é comes e bebes na certa. O rei do deboche tá aqui pra isso. Enquanto vários e vários figurantes fazem fila para ir pra cima dele, o prota só passa fatiando geral, filhão. Cê tá doido, o bicho tá pra poucas ideias hoje, debochado demais. O Lorde Marcial, que seguiu o figurante, diz que ninguém vai salvar o prota agora, e usa um Kamehameha vermelho nele, pensando que ia passar nosso meninão. Mas o prota só grita para um comandante da guarda da cidade, que se ele não intervisse e o deixasse ser ferido em sua própria cidade, o bagulho ia ficar louco pra ele. E então, um comandante chamado Hong Bin aparece, dizendo que em seu território, não importa quem seja, terá que mostrar respeito em sua cidade. O figurante, burro que só, grita que não importava quem era o comandante, mesmo se o imperador de Chanshui estivesse ali, mostraria respeito, pois ele era o herdeiro de uma tal família Xingyang. Nessa hora o prota apenas ri do cara dizendo: ah, vai se lascar, mano, eu aqui achando que você era alguém importante e eu nem nunca ouvi falar dessa família aí. Então ele parte pra cima e diz pro comandante matar o Lorde Marcial, que ele mesmo se livra dos outros lixos. Agora ele estava mais tranquilo e não precisava mais hesitar em matar esses idiotas, deixando o figurante se cagando todo quando via o demônio correndo pra cima dele. Que bicho burro, família! Mas então foi isso, minha família, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve aí se não for inscrito e não ousem sair desse vídeo sem deixar seu like. Comenta aí: ah lá o Catilango, vagabundo acabando o vídeo na melhor parte de novo. Tô nem aí. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve, até lá, fiquem bem, falou, falou e falou! Paga o meu café aí pra mim se tornando membro do canal por R$5, eu fui!